Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da franquia Mortal Kombat fora das telas dos games, né? E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, beleza? De Mortal Kombat fora dos videogames é um monte de fatality na nossa cara. Eu sou o Vinícius e, cara, muito bem, muito acertada a sua frase, porque Mortal Kombat, essa franquia gigantesca nos games, também teve muitas adaptações, né? Hollywood vive essa sina de que não consegue fazer adaptações boas de games, né, pras telas. E Mortal Kombat é um desses exemplos negativos a sua maior parte do tempo, né? E muita coisa já foi feito filme, já foi feita animação, já foi feito série. E aproveitando o lançamento desse novo filme, Mortal Kombat 2021, mais uma nova tentativa de rebootar, recomeçar, continuar, enfim, de trazer novamente as ideias do famoso game de luta pras telas, a gente resolveu comentar um pouquinho de todas as adaptações que já existiram dessa franquia gigantesca dos games, que também já é gigante nas telas, né? É gigante muito porque carrega o nome do grande jogo que são os primeiros Mortal Kombat, né? Mas não por qualidade própria, mérito próprio, sabe? Isso definitivamente não. E enfim, bem, vamos chegar lá, vamos pular etapas, vamos começar lá, o game, né? O clássico game Mortal Kombat saiu em 92, né? Então pra sair a primeira adaptação foi em 1995, a gente tem o lançamento do longa-metragem Mortal Kombat, que é dirigido por Paul W.S. Anderson, um nome que já é muito conhecido aqui das adaptações de games, também pela sua qualidade cinematográfica e pela nossa forma de gostar muito dele. Vocês falaram que Hollywood não adapta muito bem os games, né? Dois culpados, Paul W.S. Anderson e o Uwe cara. Olha, eu acho que perto do Uwe o Paul W.S. Anderson é um gênio. E se você perguntar pro Uwe ele vai falar que ele é infinitamente melhor que o Paul W.S. Anderson. E ainda vai te chamar pra uma luta de boxe. Mas bem, ele realmente não colaborou muito pro sucesso, né, dessas adaptações de games. Mas enfim, vamos falar de Mortal Kombat, esse filme de 95, né, que deu o pontapé inicial nas adaptações do game pras telas. O filme é dirigido pelo Paul W.S. Anderson, como comentei. Assim, ele tem um filme que ele dirigiu antes, chamado Shopping, mas é um filme menor, assim, acho que não deve ser nem fácil de achar. Esse é, de fato, o primeiro grande trabalho deles dos cinemas, né? Isso, e vamos focar no Mortal Kombat, porque eu não quero falar desse cidadão além do necessário. Você vira e mexe e acaba falando com ele, isso me irrita. Não tem jeito. Imagine quando nós, nesse podcast, gravarmos a filmografia comentada do Paul W.S. Anderson. Se prepara, você vai participar, você não pode fugir. Como eu falei, eu compartilho o nome com esse rapaz, então o meu ódio é um pouco maior. Se for por ordem, assim, dos diretores que a gente quer gravar a filmografia, ele deve, daqui em 2050, a gente grava sobre... Antes a gente vai gravar do Uwe, que a gente já citou aqui. Tem o Uwe, tem Michel Bahia na lista, tem Zack Snyder, tem uma lista, assim, brilhante de nomes que o Anderson vai ficar muito feliz em gravar. Mas super! Mas bem, lembrando, falar que tem spoilers em Mortal Kombat, eu acho que não faz diferença alguma, né, na história, porque a história é tão recontada e bagunçada ao longo dos tempos, mas enfim, alguma coisa a gente vai acabar falando da história, spoilers. A gente vai tentar não dar spoiler do último filme, né? Nem precisa, na real, né? Precisa, porque é mais um filme requentando a eterna história de Mortal Kombat, que, convenhamos, em termos de lore, de história, de background, Mortal Kombat sempre foi muito fraco, até nos jogos. Sim, esse é um ponto muito importante. O que valia nos jogos, o que foi revolucionário nos jogos foi tecnologia de captação de movimento, porque antes do Mortal Kombat você já teve o Pit Fighter, que era a mesma ideia de ter atores reais com movimentos digitalizados e tal, mas a execução foi péssima. Mortal Kombat mostrou como se faz. Mecânicas de jogos e tal, introdução de novos conceitos como Fatality, botão de bloqueio e tal, esse tipo de coisa. A violência, né? A violência também. Já existiam em alguns outros jogos, mas sempre era assim, é conhecido por aquele jogo violento. Mas o jogo era só isso. Mortal Kombat, ele aliou novas tecnologias, uma boa execução, e a violência era só o chamariz pra tudo isso, porque quando você vai além da violência, você ainda vê um baita de um jogo de luta. Sim, com certeza, né? E é isso que os produtores que compraram os direitos lá do sucesso. O jogo estourou em 92,
games, o jogo é de 92, mas o jogo mesmo, a franquia como videogame, estourou muito mais quando saiu 94 Mortal Kombat 2, né? E isso que pegou muito mais a onda pra lançar esse filme de 95. E os produtores muito espertos, né? Quando vem uma história boa ou alguma coisa que eles podem aproveitar no cinema, eles foram lá e fizeram esse filme de 95. Mortal Kombat 2, pra mim, é como Street Fighter 2. Ele pega tudo aquilo que funcionou do primeiro, descarta o que não funcionou e expande e melhora muito em comparação ao primeiro. Sim, com certeza. Fora as nossas jogatinas Mortal Kombat 2 é um clássico. Muito longas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês... as suas memórias nostálgicas do filme, obviamente, porque nostalgia é uma palavra muito forte e é completamente relacionada a esse filme, e reassistindo muitas vezes, porque eu sei que você assistiu esse filme várias vezes durante a vida. Eu tenho certeza disso. Eu quero saber quais são suas memórias, o que vocês acham desse filme, dessa etapa inicial de Mortal Kombat nos cinemas. Nostalgicamente, assim, eu gostava bastante. Quando eu era criança, eu adorava esse filme, velho. Porque ele passava muito, né? Agora, eu não lembro se ele passava muito. Eu acho que o Mortal Kombat passava muito na Sessão da Tarde, né? Isso, primeiro. O 2 que passava muito no SBT, né? Exato. O SBT é assim, a Globo traz um produto bom, o SBT tenta trazer a sequência e geralmente é uma bosta. E eu me lembro que eu gostava pra caramba, velho. Achava muito bom. Assistindo de novo, faz pouco tempo, você percebe que realmente tem muitas coisas toscas, principalmente a questão de efeitos especiais e tal, mas eu acho que ele, talvez, das produções que a gente vai falar agora, ele seja o melhor, velho, ou um dos melhores. Isso que é muito estranho, sabe? Então, esse filme eu lembro que eu gostava bastante dele quando criança. A gente, numa outra discussão sobre Guilty Pleasure aqui, logo nos primeiros episódios, eu e o Valdo batemos na tecla de que o Vinícius é louco por achar esse filme ruim, porque esse filme é bom. E assistindo de novo esse filme, eu vou te falar, é uma mistura de nostalgia, mas também de entender um pouco da época, porque o filme, quando saiu, eu já tinha 7 anos, então já tinha noção um pouco mais das coisas. Eu gostei do filme, eu ainda gosto, eu revi o filme agora, eu ainda acho que ele tem alguns acertos bem legais. Pra mim, o ponto principal dele é que, apesar de ser um filme do Paul W.S. Anderson, como é um dos primeiros filmes, ele ainda não era um megaloman, sabe? Então é um filme que tem lá suas ideias, é mais contido, tem algumas passagens legais do jogo. Claro que a história, como eu falei, a história do Mortal Kombat, você não tem muita coisa que fazer e tal, então a história acaba indo pelo mesmo caminho da linha dos jogos. A escolha de elenco, algumas são legais, outras são totalmente questionáveis. Por exemplo, o cara que faz o Liu Kang, o Robin Shaw, o cara deve ser uma gente boa, legal, ele é artista marcial, coreografou as cenas dos dois, desse e da sequência e tal, mas, como vemos, o cara como protagonista é carisma zero, velho. Não, o personagem mais legal daquele filme pra mim era, e continua sendo o Johnny Cage, cara. Ele tem aquele carisma, aquele carisma canalha, sabe? Aquilo é muito legal, cara. A Sonya Blade ele é um ator francês, né? Isso, e o Ashlen Ashby, alguma coisa assim. Lyndon Ashby, é um ator francês. Exato. Aqui, a mulher que faz a Sonya também, caguei, expressão de numa porta, e o grande barato era o Christopher Lambert como Raiden. Isso. Quando o filme sai, esse é o apelo principal, exato, né? A estrela do filme é o Christopher Lambert. O Robin Shaw é legal porque esse é o primeiro filme que ele vai fazer em Hollywood. Ele é... Dos atores que tem aqui, o que era mais artista marcial mesmo, é ele, né? Então eles trouxeram ele é artista marcial, né? Trouxeram ele lá de Hong Kong, né? Dos filmes que ele fazia já lá de artes marciais e falaram, além de ser protagonista, você ainda vai ajudar aqui, né? Porque a produção não tem esse dinheiro todo, são 18 milhões de dólares pra fazer o filme, então é um orçamento baixo, né? E ele não usava dublê também, né? Começava daí. Ele já tinha algumas participações nos Estados Unidos fazendo muito pontas em seriados, sabe? Mas realmente, como grande papel, esse é o primeiro dele. Acho que talvez o último. Eu acho que o vilão também funciona muito, o Shansung, cara. Pô, eu vou te falar, o Shansung, ele é maravilhoso, cara. O Cary Hiroki Tagawa, ele é sensacional. Ele sempre faz os vilões, né, nesses filmes, mas ele combina muito. Tanto é que em um DLC do último jogo agora, saiu a skin do Shansung com a cara dele. Isso é muito legal, cara. Esse filme, querendo ou não, ele fica muito... Ele ainda é muito referenciado na própria franquia de games, né? Tipo, ele é lembrado. Tem algum desses novos jogos que também tem, tipo, o óculos do Johnny Cage, que é quebrado no filme pra você comprar. Então, tem algumas coisas que são sempre referenciadas porque, assim, foi um pontapé inicial que não foi de todo ruim. Eu acho um filme ruim porque, tipo, já assisti muitas coisas depois e em termos comparativos, eu acho o filme como um todo ruim. Mas ainda me divirto, ainda reassistindo muitas cenas. É um
um apelo nostálgico que me faz, se eu começar a assistir o filme, eu vou assistir ele inteiro, por mais doído que seja em muitas partes, porque ele ainda é divertido. Eu não acho um filme ruim, mas também, assim, quando eu falo que eu acho bom, não é que assim, nossa, que maravilhoso, super. Não, ele é um filme competente. Ele cumpre aquilo que ele se propõe a fazer. Ele nem extrapola muito positivamente, mas também, pra mim, não chega a ser um exemplo de tosquice, como a gente vai falar do segundo filme. Então, pra mim, ele tá ali, fez o feijãozinho com arroz básico, entregou o que tinha que entregar, sabe? Sim. E tem um final que funciona como cena pós-crédito. Exatamente, tem essa também. Isso é verdade. Mas a gente comentou que o Christopher Lambert é o principal nome aqui do filme, né, que vive o Raiden, mas assim, não faltou tentativas de você trazer nomes maiores, né, se bem que não eram atores que, assim, logicamente, o primeiro nome, o Van Damme, Jean-Claude Van Damme, que já era conhecido, né, do Ed Boon, galera que criou Mortal Kombat lá, porque Mortal Kombat é derivado, na verdade, de um jogo que era pra ser do Grande Dragão Branco, né, que não deu certo, e virou Mortal Kombat, né. Ele seria o Johnny Cage do jogo. Sim, e ele também foi convidado pra fazer o papel de Johnny Cage aqui, mas não deu certo por motivos de agenda. Não, enfim, porque ano antes saiu aquele filme do Street Fighter. Ele foi contratado pra fazer o Gaio, é verdade. Então ele ficou meio assim com filmes de jogos, sabe? Depois da recepção do filme do Street Fighter. Ainda bem que... errou, né? Porque ele foi pro filme muito pior que Mortal Kombat. Nossa, infinitamente pior que Mortal Kombat. Mas até o Tom Cruise foi cotado pra fazer o filme, você acredita? Imagina o Tom Cruise vivendo o Johnny Cage. Olha, o Johnny Cage correu bastante esse filme, eu acho que caberia sim. E quem chegou a ser anunciada como a Sônia foi a Cameron Diaz. Ela chegou a ser anunciada pra fazer o papel da Sônia, só que ela quebrou o pulso quando ela tava treinando pro papel. Aí eles não tinham tempo hábil de esperar ela se recuperar pra gravar o filme e contrataram outra atriz. Bridget Então ela ficou de fora. Isso, muito bem, Anderson. E acabaram contratando outra atriz. Mas eu comentei que o filme teve 18 milhões de dólares de orçamento, mas ele faturou 122 milhões de dólares. Então foi uma boa bilheteria porque eles estavam esperando. Tipo, se pagou muito bem o filme, fez um relativo sucesso. Ele, não só na época, mas posteriormente, com venda de VHS, exibição em TV, é uma coisa que contava muito e isso elevou o sucesso do filme, né? E eu acredito que deve ter dado uma alavancada também na venda dos jogos. O filme saiu já na rasteira do terceiro jogo, do Mortal Kombat 3, que é também de 95. Então, acredito que isso deva ter dado muito impacto, principalmente porque o jogo, ele traz personagens novos que muita gente não gostou, e ele não traz o Scorpion, então a galera meio que tava sentindo falta do Scorpion, e quando viu o Scorpion no filme, falou, beleza, vai que tem alguma relação, e era um projeto totalmente independente, não tinha nada a ver. Mas a gente não tinha internet, então a gente não sabia, né, dessas coisas. Sim. A gente esperava que uma coisa fosse linkada com a outra, mas não era, infelizmente. E tem umas coisas legais, assim, eu acho que assim, como eu comentei, o filme, como um todo é ruim, mas ele tem cenas muito legais. A cena de luta que eu mais gosto, por exemplo, é a do Reptile contra o Liu Kang. Eu acho a mais legal do filme. E essa cena não existe no corte inicial. Foi feito o filme, aí eles fizeram uma exibição pra um público pequeno e pra produtores, né, executivos e tudo mais. Aí o pessoal achou que tava faltando ação, né? Então eles foram lá, vamos gravar mais uma luta. E pega um personagem, pegaram o Reptile, pegaram o Robin Shaw, o Liu Kang, e falaram, grava uma cena de porrada aí, vamos inserir no filme. E é uma das lutas mais legais do filme, assim, pra mim, disparado. Mas eu acho ela muito mal feita, na moral, cara. O efeito especial usado nela é muito feio, cara. O defeito especial do filme é complicado, por isso que eu fico assistindo depois, realmente os efeitos que usam são doloridos, mas a parte de ação, de porrada, quando eles não estão precisando usar os efeitos, é bem legal. Que esse efeito especial, a gente tá lembrando do filme de 95. É um efeito computadorizado, a gente percebe que o ator não tá segurando o corpo que ele tá segurando na tela, a mão dele tá numa posição diferente, enfim, alguns erros ridículos de 95, mas podia ser pior, porque junto do filme saiu uma animação em 3D que, na verdade, é bem o começo do filme, é aquela coisa do Liu Kang, o Johnny Cage e a Sônia no barco indo lá pra ilha do torneio. Aquela animação do Mortal Kombat The Journey Begins, que, meu amigo, aquilo é uma merda. E você comparando com o filme, nossa, o filme é... Nossa, o filme melhora pra caralho. Não, o filme melhora muito. Cara, eu nem conhecia essa animação, nunca tinha ouvido falar até a gente pegar as coisas que existem aqui pra gente poder gravar esse podcast. Eu não sabia da existência. Eu já tinha visto, eu tinha alugado essa fita, cara, quando eu era moleque. Meu Deus, que tristeza deve ter sido quando você, com pequena criança... não tá nem aí, fala, Mortal Kombat, beleza. Hoje, mano... Cara, é uma animação dolorida, isso que você falou é um prequel, é um filme pra você dar a introdução do filme principal de 95, mas não é não oficial, né? Teve só um lançamento em VHS lá, mas foi um negócio meio tipo, mano, sei lá, vamos fazer pra dar um marketing assim pro nosso filme. E realmente, como o Anderson comentou um pouquinho, a animação, tem a animação normal, né? 2D lá, com desenhada, e
e tem a parte 3D. A parte 2D é horrível, assim, é muito ruim, mas a parte 3D... Os bonecos são desproporcionais, cada hora eles são desenhados com um tamanho diferente. Movimentação. A movimentação não existe. E quando cai pro 3D, então, é muito pior. E pra efeito de comparação, em 95 saiu aquele filminho mais ou menos chamado Toy Story, que é totalmente animação. Então, compara Toy Story com o Mortal Kombat The Journey Begins. Vocês vão ver a diferença que era a animação, cara, quando você é trabalhada de forma correta. Mas aquela animação 3D que eles colocam, cara, é uma coisa muito pavorosa. Não consigo entender. Eu não sei se aquilo foi de propósito ou se eles não tiveram tempo pra terminar. Porque, tipo, games do PlayStation, caixa, do primeiro PlayStation eram muito melhores. Não muito melhores, mas os primeiros games 3D do PlayStation também sofriam desse mesmo problema. Mas a gente tá falando de uma indústria que tá começando, de jogos, aprendendo o console. Ali a gente tá falando de um filme, cara. E tá falando de um filme que saiu junto do Toy Story, sabe? A questão não é dinheiro, a questão é realmente boa vontade em fazer as coisas. Eu acho que a empresa que foi contratada pra fazer os efeitos especiais, ela passou isso daí meio como portfólio só pra falar, isso aqui é um rascunho, cara. Olha como pode ser. Aí os caras falaram, não, tudo bem, foda-se, é isso, não precisa acabar não. Olha, não tá bom essa merda aqui que você entregou, vou divulgar essa aposta aqui mesmo. Eu acho que o filme, o VHS, ele vale mais pelo behind the scenes do filme de 95 que tem no final, né? Que aí você vê os produtores comentando, o Paul W. Anderson novinho lá, comentando do filme, os atores e tal. E é interessante ver aquelas cenas que estão tão marcadas na nossa memória nostálgica sendo produzidas, né? Foi interessante, pelo menos essa parte aí eu acho que valeu. Fight! Bem, continuando, logo em 96 a gente tem mais uma nova produção, né? A gente falou de uma adaptação animada agora, né? Uma mistura de 2D com 3D, mas a gente tem agora uma adaptação em 96 de uma animação de fato 2D desenhada, produzida para ser uma sériezinha de TV, que se chama Mortal Kombat Defensores, em português foi traduzido como Defensores da Terra, mas em inglês é Defenders of the Realm. E ele foi criado, né, por um bloco de animação chamado Action Extreme Team, que era de um canal americano, o USA Network, aqui no Brasil passou na Rede Record de televisão. Tentou ser distribuído em outros canais, mas ninguém aceitou. Quando a gente relembra e vai reassistir, a gente entende o porquê, né? Nossa. A temporada teve 13 episódios que foram de setembro a dezembro de 1996 e eles passavam lá nos Estados Unidos consecutivamente com uma animação do Street Fighter, né? Então até tem um episódio que tem uma ligação de personagens ali, eles fazem um bem bolado ali para aquelas animações. Mas eu quero saber se as suas memórias esse realmente foi que a minha memória enganou pra caralho quando eu reassisti. Eu também, velho. Porque quando eu lembro da gente no colégio falando, pô, você viu o Mortal Kombat, tem o Liu Kang, tem o Sub-Zero novo, tem o Striker, que ninguém gostava do terceiro jogo, mas aí enfiaram ele ali na história pra tentar aumentar a popularidade dele e tal. Nossa, e tem as lutas e beleza. E isso ficou décadas na minha cabeça, porque tem mais de 20 anos. E aí eu fui reassistir agora pra gravar esse cast, meu irmão, que animação porca. Nível C de qualidade de animação. Não, pavorosa. Os X-Men do Mortal Kombat, tá ligado? Os X-Men ruim, porque a animação dos X-Men ainda segue sendo um clássico. Não é mais não é questão de animação nem de roteiro, é questão de pegou um grupo dos caras do Mortal Kombat e eles têm nave e chegam no lugar, tá ligado? Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma parada que eu não lembrava. O Nightwolf é o mestre em computação dos caras? É isso aí. Porque não tinha outro pra pôr. Aí tem a parada deles viajarem pelo mundo através de umas naves com formato de dragão, que não existe isso em nenhum jogo, sabe? O Jax. Nossa, a dublagem. Cara, então isso que eu ia falar, até uma coisa que normalmente é boa aqui, né, nas animações que chegam no Brasil, é a dublagem, né? E nesse caso, dessa animação do Mortal Kombat, é pavorosa a dublagem desse negócio. É horrível, é tudo ruim. A animação já é ruim e a dublagem ficou ruim também. Nossa, e quantas vezes o Raiden fala Terra do Reino da Terra na abertura? O Raiden também é o mestre dos magos nessa série. Ela foi toda construída com clichês, assim, de outras animações. O Everton comentou do X-Men e Caverna do Dragão, enfim. Tem aquele time, realmente, que eles criam lá. Liu Kang, Kitana, o Jax. Qual que é o sentido de ter o Striker ali, Sônia, velho? O Striker e o Sub-Zero. Então, mas o pior é na dublagem, eles introduzindo os personagens e como eu falei, de novo, cada hora o personagem é desenhado de um tamanho diferente. Aí tá lá o Raiden falando Liu Kang, Kitana. Ele fala Jax de um jeito que eu acho que ele tava excitado. Ele, Jax. Aí eu, caralho, velho, que porra é essa, mano?
Cara, e a animação é toda ruim, porque assim, cada capítulo, basicamente, aparece um vilão entre aspas, é um personagem de Mortal Kombat pra lutar contra os Defensores da Terra, que é esse grupo que eles formaram no começo, e junto com o vilão aparecem os Minions, que são iguais os vilões, só que um pouquinho modificados, né? Então tem os Minions deles. Todos os episódios se funcionam. Não podia falar Baraka, por exemplo. Sim, isso mesmo. E todos os episódios eles funcionam mais ou menos desse jeito, né? Até chegar no Shao Kahn lá no episódio final. Mas assim, a animação, como o Anderson comentou, ela é muito ruim, porque tem esses personagens que fogem do tamanho de uma hora pra outra, as sequências de ação são horríveis, tem coisas pavorosas, tipo assim, aparece um capítulo Noob Saibot, que tem os Minions robôs lá. Eles são robôs. E tem horas que, tipo, ele vai atacar, aí muda a cena, ele tá com o braço humano, não tem nem cor mais, tipo, a cor preta da máquina, o negócio some. É tipo uma coisa muito, muito mal feita. Pior que isso é os cenários, porque é tudo aquele cenário de fundo. Se os caras quiserem economizar na animação, não existe cenário. É sempre o que a gente fala da pedreira da Toei, onde acontecem as lutas dos Tokusatsu, é aqui. É sempre aquela montanha genérica. Eles lutando numa base de uma montanha genérica, que é sempre tudo rocha. Não tem nada, não tem nada que qualifique essa animação. Não mesmo. A única coisa boa que serve, ela trouxe pra mim um aspecto positivo, que foi a introdução do Quan Chi na linha cronológica do Mortal Kombat como um todo, tanto de série quanto de jogo, mas de resto não serve pra nada. Sim, porque essa série animada ela tenta fazer uma ligação não só com o cinema, mas também com os games que estavam pra vir, né? Então ele tenta dar uma interligada nas histórias pra ter meio que uma continuidade, algum sentido posteriormente, né? Porque aí depois também vai começar a derrocada dos próprios games do Mortal Kombat, né? Eu acho maravilhoso quando os caras tentam dar uma continuidade em uma coisa e modificam o restante todo, tá ligado? Não faz sentido nenhum isso, velho. Por exemplo, o Jax. O Jax aqui, ele não tem braços de próton. Ele tem como se fosse amplificadores de poder. Nos jogos ele perdeu os braços e coloca o braço mecânico. Aqui é tipo uma armadurazinha que ele coloca em cima do braço e ele pode tirar a qualquer hora, de boa. Sim, é isso mesmo. Bizarro isso. Se eu não me engano, no nosso próximo comentário é a mesma coisa, né? Que acontece. Porque eles não desistiram, né? O filme de 95 ele teve um relativo sucesso, né? A gente tá vendo que teve uma série animada que foi feita. Então, desde o primeiro filme já tinha a ideia de fazer uma continuação nos cinemas, né? De Mortal Kombat. Porque como a gente falou, ele não é de tudo ruim, ele tem seu valor ainda. E por muito tempo, ele foi tido como a melhor adaptação de videogame pra cinema. Sim, tem gente que coloca na lista até hoje. Eu coloco porque, defende. Depois também não saiu nada que preste e... Então, é esse o ponto, né? Tipo, vamos colocar na lista porque realmente não tem muita coisa melhor, né? Então, é o que a gente tem. O termo de comparação é um negócio complicado, né? Quando a gente faz. Mas, quando sai a continuação em 1997, chamada Mortal Kombat Aniquilação, a gente... É impossível colocar na lista de qualquer coisa que seja considerado boa, né? Esse filme... Brother, aí você azeda de uma maneira que poucas vezes vista na história do cinema. Uma filme sequência ser tão tosco em comparação ao seu predecessor. Cara, esse novo filme não tem o Paul W.S. Anderson voltando pra dirigir, ele não vem dirigir. Quem dirige esse filme é o John R. Leonetti, e o filme tem um orçamento maior que o primeiro, né? Ele teve 30 milhões de dólares de orçamento e faturou só 55 milhões de dólares. Então foi um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, e quando a gente assiste o filme a gente descobre o porquê. E as memórias nostálgicas que vocês têm, né? De Mortal Kombat Aniquilação. Eu sempre achei uma bosta. Só do fato de trocar os atores porque esse filme, ele começa exatamente no mesmo local onde termina o filme anterior. Eles uma continuação direta, isso mesmo. É uma continuação direta. Eles estão saindo na ilha, eles venceram Mortal Kombat, estão saindo da ilha e tal. Mas aí já começa que aparece o Liu Kang, aparece a Kitana, aí você fala, pô, beleza, os atores estão de volta. Aí aparece, quem é essa mulher? Trocaram a Sônia? Trocaram o Raiden? Que porra é essa? Trocaram o Johnny Cage? O que tá acontecendo? Nossa, aí aparece os vilões num chroma key horroroso que os caras não conseguiram recortar direito, cara. O Raiden se mexendo e o chroma key no fundo se mexendo junto, né, cara? É tosco. Mas esse filme já começa tão mal que o Robin Show, ele fez esse filme sob obrigação contratual, porque quando ele leu o roteiro, ele falou, meu Deus, eu já sabia que ia ser uma merda. Eu não quero fazer essa merda. E aí ele tomou a decisão sábia, porque ele coreografou o primeiro filme, coreografou esse, e no primeiro ele não usou dublê, só que ele se machucou. Naquela famosa
famosa luta com o Sub-Zero e tal, que ele é jogado na parede. Sim, se machuca. Nesse filme, ele falou, não, eu quero um dublê. Nesse filme, contrataram um dublê pra ele. Porque, cara... E sabe quem é o dublê dele nesse filme? Oi? Sabe quem é o dublê dele nesse filme? É o Tony Jaa. É o Tony Jaa. É o Tony Jaa, isso mesmo. Cara, esse filme é pavoroso. A minha memória nostálgica desse filme é, tipo, eu assistia, eu via que ele já era bem abaixo do primeiro, mas mesmo assim eu assistia. Eu lembro muito das chamadas do SBT, da continuação de Mortal Kombat, e querendo ou não, como era mais ou menos ali perto dos anos que a gente assistiu o filme anterior, né, porque as coisas demoravam um pouco pra chegar, chegavam mais ou menos juntos, eu falei, porra, vou assistir, né, assisti uma vez, legal. Mas quando você começa, quando passava repetidas vezes, né, nas outras vezes você já não tinha mais o mesmo pique pra assistir, que nem a gente tinha pra assistir o Mortal Kombat zilhões de vezes que passavam na TV. Esse segundo já era mais complicado assistir, e quando chegava, assim, pro arco final, e quando os defeitos especiais começavam a aparecer, aí sim a gente viu uma grande diferença. Até quando criança dava pra você dar uma torcida no nariz falando, meu, isso aqui não tá tão bom quanto aquilo que eu assistia antes. Não, o filme já começa ruim, cara. O efeito especial do filme já é muito tosco, sabe? Aquele céu escurecido no chroma key sem vergonha, e aí tem horas que os personagens se mexem, o céu fica variando entre claro e escuro. Não, esse filme, definitivamente, esses 30 milhões eles foram usados pra droga, não é possível, cara. O que eu mais tenho ódio desse filme é o que vocês comentaram do Jax, cara. É a luva de metal que ele usa, tá ligado? Isso me dá uma raiva tão grande, cara. Quando você tá assistindo o filme, primeira coisa, você já nota que ou os caras arrancaram o braço deles, colocaram os dedos, colaram os dedos na mão mecânica, que não faz sentido nenhum, ou tem alguma coisa estranha, né? E quando ele tira as luvas de metal, velho, eu falei, não, esse filme tá de sacanagem, velho, não pode ser. Pior é a personalidade do Jax, porque no jogo é dito que ele é sempre o militar sério, chefe de polícia. Aqui ele é um babaca tentando ser engraçadinho, malandrão, cara. É como se pegasse o Martin Lawrence e transformasse ele no Jax. O tom do filme é muito diferente também do primeiro, né? Assim, o primeiro, por mais que ele não tenha um roteiro primoroso, mas ele conta uma história que, ok, é a história do Mortal Kombat. Tem o torneio, né, cara? Tem um torneio, tem o Mortal Kombat, tem um sentido na história do começo ao fim, né? Não é perdida, não é tipo as coisas aleatórias. Nesse filme é tudo aleatório, as coisas vão acontecendo e vai introduzindo personagem, porque Mortal Kombat tem que ter os personagens, né? Você tá com um monte de personagem ali que é referência, o fã vai gostar. A apresentação dos personagens, olha, ele é sempre os Minions caindo, chuva de meteoro na Terra, e aí eles fazendo aquelas poses genéricas de lutador. Porra, It's Raining Man, é o clipe de It's Raining Man, é igualzinho. Aquele monte de personagem cai, aquilo é ridículo, né? E jogando um monte de personagem aleatório no filme, pra você, como fã de Mortal Kombat, lembrar dos personagens que você jogava nos games, fala, pô, que filme legal, tem o Sub-Zero sem a máscara, tem o Cyrex, tem o Montaro, tem a Shiva, tem um monte de personagens que, meu, qualquer coisa, né? Ah, cara, na moral, a introdução do Johnny Cage tá lá, vai dar um golpe de qualquer, cai que nem cocô no chão e aí é morto. O Lyndon Ashby não quis voltar pra esse filme e contrataram um cara genérico pra ser o Johnny Cage que morre com 2 minutos de filme. E a substituição do Raiden. O Raiden é um inútil nesse filme, que a função dele é se transformar no Belo, é essa a função dele no filme. Antes dele ser o pai do Dexter, né, cara? Sim. E a cena mais maravilhosa, assim, de questão de você perceber que os caras estavam nem aí pra esse filme, é uma luta do Raiden contra uns ninja lá aleatórios, que é nítido que é o dublê que tá lutando, mas os caras não... Dentro da os caras nem pra fingir, tá ligado? Nem pra fingir, era muito óbvio, cara. Porque ali ocorre pra mim com um problema que, desculpa, eu acho que é incompetência pura. Você tem um dublê que é mais alto que o ator, velho. Não mais alto, ele era totalmente diferente, tá ligado? Meu, os caras se preocuparam com a história do filme. Mas o grande barato é o seguinte, quando você coloca alguém que tem uma feição parecida, você faz os cortes ali, você compra a ideia. Mas quando eles colocam um dublê que é maior que o ator, e eles ainda filmam aquilo em plano aberto pra você ver o rosto do cara, não, isso é muito... Cara, eu não vejo um dublê tão tosco assim, tipo, de ser notado quanto o do Kiss do Fantasma do Parque, tá ligado? Eu acho que é desse nível. Pra você ver o nível do filme, né? Tem quase 20 anos de diferença de um pro outro. E outro, não é à toa que sempre quando tem essas famosas listas de pior filme do mundo, esse filme, ele sempre tá lá. Ele tá na disputa, por incrível que pareça. Eu tô falando de um filme de orçamento de 30 milhões de dólares, não é tipo The Room, uma coisa assim que é realmente um cara se virou pra fazer o filme.
teve um orçamento, teve uma produtora, teve atores, o filme foi pensado pra ser um filme bom, e aconteceu, isso que aconteceu, né? Meu, você tem um filme, pra mim o que define esse filme é uma cena muito bonita, muito tocante, que é o Sub-Zero fazendo a ponte pra eles atravessarem. Pra mim o roteiro desse filme se define nessa cena, porque o Sub-Zero faz a ponte, o Scorpion aparece, os dois pulam na ponte, quebram a ponte, na primeira sentada que eles dão na ponte, você vai ver que a ponte já não era das melhores. Aí a ponte quebra, eles lutam, daqui a pouco o Liu Kang pula a ponte, então não serviu pra nada aquela ponte. E essa cena é tão maravilhosamente ridícula que ela define o filme. Não, tem outra cena. Os animalities desse filme, que eu falei que na animação o Nightwolf era o cara do computador, aqui ele é o índio genérico com os poderes espíritas que dá um chá de ayahuasca lá pro Liu Kang pra ele encontrar a besta interior. Meu Deus. Ele faz isso só, cara. E o que eu acho mais engraçado é que aparece a Jade e, tipo, a Jade não tem nada a ver com o Nightwolf, tá ligado? Não tem nem com o Liu Kang. É muito aleatório esse filme. E ela não tem nada a ver com nada nesse filme, porque ela vai lutar com o Liu Kang, ela tá de franjinha. Os amigos do Liu Kang aparecem, ela tá de cabelo preso. Aí na outra cena ela tá de franjinha de novo. Aí mais pro final do filme, ela traz personagens que ninguém imaginou que isso ia acontecer. Ela tá com o cabelo preso, cada hora o penteado dela muda. Mas a outra cena que define esse filme, Vinícius, é a luta entre aspas aqui, entre Sonya Blade e Milena. Que as duas vão se rolar na lama porque alguém achou que aquilo era sensual, talvez. E aí a Sonya vence a luta. O Jax bate num dragão 3D muito tosco. Mas o melhor é que eles levantam e vão embora. A Sonya tá toda limpinha na cena seguinte, meu irmão. Cara, é montagem, né? Montagem, quando é bem feita, é assim, né? É sequência, você entender o filme como um todo. Vinícius, ela fala no diálogo que o Jax derrotou um monstro e ela derrotou uma ninja. Então não é montagem. É tudo. Esse filme é uma merda. É tudo pensada. E, cara, uma coisa que também é foda, só pra gente não se alongar, é porque esse filme é muito maravilhoso, né? Acaba sendo... Esse filme cabe num BMF. É um feio no meio do... exatamente, é um feio aqui no nosso meio da franquia do Mortal Kombat. Mas, se o filme entregasse pelo menos algumas lutas legais... O primeiro filme, tá, eu acho ruim, assim, mas, assim, como eu falei, tem uma memória nostálgica e tal, tem umas lutas legais. Esse filme, ele não tem nem a batalha legal, né? Não tem nenhuma coreografia ali que é minimamente funcional. É tudo ruim, tudo muito ruim. Ah, mano, o Shao Kahn é interpretado pelo Brian Thompson, que é aquele vilão genérico dos filmes dos anos 80, que é o que morre na mão do primeiro Terminator, é o vilão do Stallone Cobra, então, o ET do Arquivo X. Isso, ele mesmo. Então, e o Shao Kahn nos jogos é dito, é um cara com mais de 2 metros de altura, mega musculoso. Esse cara deve ter muito 1,60, 1,68 de altura, e ele é todo patético, tirando o capacete, e aí ele vai falar com o pai dele, aí entre ele e o pai dele você tem uma série de degraus. Ele dá um mortal, pra quê? Ele dá um mortal pra falar com o próprio pai. Essa cena é muito boa. Mano, e em nenhuma parte do filme é dito qual que é o nome do pai do Shao Kahn. Nos créditos você descobre que é o Shinnok. Aí você fala, como assim, velho? Faz sentido esse cara. Nada desse filme faz sentido, velho. Não, nada faz sentido. É totalmente pavoroso, desde o roteiro completamente horrível até as atuações, cenas, defeitos especiais. É tudo muito ruim. Não é à toa que Mortal Kombat Aniquilação, ele é um filme não só detonado pela crítica, como pelo público, assim, não tendo uma bilheteria minimamente aceitável, que afundou de vez a continuação, né? Porque quando eles pensaram em fazer a continuação, a Aniquilação, eles já estavam pensando em fazer um terceiro filme, porque eles já tinham a intenção na cabeça deles. Obviamente, uma pessoa sã que lesse esse roteiro sabia que isso ia dar merda, né? Mas mesmo assim foi pra frente. Eles já tinham a intenção de fazer um novo filme, né? Uma continuação, uma terceira parte. E esse filme também enterrou muito interesse em Mortal Kombat, porque quando saiu o quarto jogo também foi uma lástima, e ele foi a conversão do Mortal Kombat pro 3D e não funcionou, e aí todo mundo já falou, puta, Mortal Kombat já era, sabe? A década de 2000 ali, 2000, 2001, começou assim, putz, Mortal Kombat é anos 90, ficou pros anos 90, sabe? A gente curtiu na época, mas agora tem que vir coisa nova, porque não dá, é muito galhofa, não faz mais sentido, sabe? Demorou pra franquia se reerguer de forma respeitosa. Sim, e vai demorar pra ela voltar aos cinemas, né? Fatality. Continuando a sequência de produções, em 98 estreou uma série de televisão live action de Mortal Kombat chamada Mortal Kombat Conquest, que aqui no Brasil ficou conhecido como Mortal Kombat A Conquista, que foi exibida no SBT. A gente falou de Mortal Kombat Aniquilação que passou por lá. Essa série também passou no SBT. Ela foi exibida lá no canal da Warner Bros, porque é a produção da Warner Bros. De 98 a 99 teve 22 episódios na primeira e única temporada dela, e quando a gente assiste um pouquinho a gente sabe por que só teve uma temporada, né?
Quais são suas lembranças dessa série? E reassistindo alguma coisa, vocês sentiram diferença? Vocês tinham lembranças boas e continuaram boas, ruins e pioraram? A minha maior lembrança é que ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, o SBT, ele comprou de novo da Televisa uma série de programas do Chespirito, que coisa dos anos 90 lá, aquelas coisas do Chompirra, as aulas já deles velhos na escola e tal, aquela coisa toda, outros personagens. E aí passava naquele Clube do Chaves. E aí eu lembro que acabava o Clube do Chaves, começava a sequência trecheira que era Mortal Kombat, é esse que a gente tá falando agora. Mulher Gato, aquela série que na verdade chamava Birds of Prey, mas por aqui chegou Mulher Gato. Então assim, eu lembro que sábado à tarde, cara, quando eu não tinha o que fazer sábado à tarde, por exemplo, quando a gente tava na catequese, era uma sofrência desgraçada, velho. Assistir TV sábado à tarde era uma merda. Não, eu não tenho lembrança nenhuma dessa série, cara. Eu lembrava, assim, vagamente. Existe uma série que o Kung Lao é o protagonista. E apenas, cara. Cara, minha lembrança é bem parecida com o que o Anderson comentou. Eu assisti aquilo no SBT, mas eu lembro de assistir assim, mas a gente já tinha tipo, já entendia a história, a continuidade e tal. Eu assistia de uma maneira tão aleatória e tão de vez em quando que eu falava, meu, isso aqui não tá fazendo muito sentido e não tá tão legal, né? Não é eu bom. tenho certeza que o SBT não passava na ordem os capítulos. Não. Faz sentido. Também tinha isso. E o SBT não concluiu. Tanto que os episódios finais, você não tem dublagem dele. Acho que você tem dublagem de 14 ou 15 episódios. O restante não tem dublado. Então, cara, é um produto que a concepção dele já é tosca, porque qual que é a ideia dele? É de ser uma série do Kung Lao, mas do primeiro Kung Lao. O cara que venceu o Shang Tsung lá no Mortal Kombat, que evitou que o Reino da Terra fosse invadido pelas forças de Shao Kahn. Mas o ator que faz o Kung Lao, o Paulo Montalbán, não tem carisma. O Shang Tsung disso aqui, mano, eu não sei onde acharam aquele ator, entre aspas. Acho que o cara tava passando. Vira um oriental passando. Falou, vem cá, você vai ser o Shang Tsung. Meu Deus, cara. E claro, você tem, além dessa desgraça, você tem, eu acho que, um dos piores casts de Raiden que eu já vi na vida. Nossa. E esse cara ele fazia o Raiden e o Shao Kahn. Isso que eu ia falar, ele fazia o Raiden e o Shao Kahn. Eu vi isso, cara. Eu achei maravilhoso, cara. Mas o melhor é a dupla que completa ali o trio protagonista, que você tem o eterno genérico lutador, o Daniel Bernhardt, que ele assume o papel do Van Damme nas sequências do Grande Dragão Branco, e a TX antes dela fazer o Exterminador Futuro 3, cara. Sim, Christina Loken. E desde sempre, essa mulher foi péssima atriz, cara. E antes do Blood Rain e do Will Bowl, cara. Isso. Meu Deus, a qualidade cinematográfica desse universo. Ela só era contratada porque realmente ela era bonita, porque ela não tem talento nenhum. Eu tava falando, quando eu tava reassistindo alguns episódios dessa série, eu vi o Daniel Bernhardt, e eu não lembrei, nem lembrei das sequências do Grande Dragão Branco, mas eu lembrava que ele era vilão genérico de alguma coisa. O John Wick. Aí do nada tava passando John Wick, eu falei, caralho, é esse maluco lá que é o Ciro da série. Aí eu fui lá pesquisar o nome dele, eu falei, é ele mesmo. Ele apanha do Saul Goodman naquele filme Anônimo, que eu recomendei no outro cast. Cara, me incentivou mais ainda a ver o filme, cara. Apanha bastante, viu, cara? Mas, cara, esse filme, ele é completamente essa série. Você fala que uma coisa... Desculpa, essa série quando você fala que tem coisas que são datadas, essa série é datadíssima. Quando você assiste, não tem como você falar, puta, isso é anos 90, final dos anos 90, tem toda a estética das piores produções, eu tô falando, né? Porque sempre quando a gente fala datado, eu acho que é no sentido pejorativo, né? Ruim. Esse é no sentido totalmente ruim. Mas vamos falar o porquê dela ser ruim? A história. É a história do Kung Lao se apaixonando por uma filha do imperador, mas, assim, que imperador era? O imperador de um casebre, né? Porque... que o cara morava parecendo uma vila. Não, o cara morava numa... Pô, a série toda roda naquele cenário que parece uma vila, sabe? Sim. A Vila do Chaves, se fosse mexicano, eu falava que era a mesma coisa. Então. E aí é aquela coisa. O Daniel, o pessoal que eu também caguei o nome, esqueci o nome dele também. E olha que eu assisti a série semana passada pra... O Ciro? O Ciro, obrigado. Então assim, eu assisti a série, aí eu... Meu Deus, por que eu tô assistindo isso, cara? Sabe quando você assiste um episódio e fala, não, por que eu tô fazendo isso comigo? Desculpa. E eu me fiz essa pergunta 22 vezes, que eu assisti todos os episódios. Nossa, você foi corajoso. Mas enfim, e aí o Kung Lao se apaixona pela filha do imperador, mas o imperador morre no primeiro episódio, porque a cópia do Scorpion mata ele, e aí o Ciro é amigo do Kung Lao, mas entrega o Kung Lao e depois é amigo de novo, e eu me perdi, eu passei o resto da série falando, beleza, qual que era o roteiro básico da série? Tem a introdução de algum personagem, luta, abertura, luta, meia dúzia de diálogos, o rei dando uma de Mestre dos Magos, luta, fim da liçãozinha de moral no final. Enquanto isso, o Shang Tsung fazendo umas coisas dele naquela pedreira feita de papel machê. Sim, e todos os personagens, uma coisa que
tosquíssima e completamente datada também. Todos os personagens masculinos, os vilões ou antagonistas de alguma maneira, ou que são introduzidos ali na série, eles têm uma personagem feminina com roupas curtíssimas que são tipo subcomandantes deles, ou estão ali do lado, ou serviçais, qualquer coisa assim. É batata. E na série animada não tinha os Minions, aqui tem uma menina quase pelada na série. É isso. E supostamente era uma série PG-13, né? Exatamente. Porque a gente tá falando aqui, a gente falou dos filmes, mas nenhum dos filmes ele foi feito pra ser um PG-18, né? Tipo Mortal Kombat, o Everton comentou muito bem, é muito lembrado pela violência, mas até agora isso não foi colocado, né, no audiovisual de fato, né? Nem nas séries, nem nas animações, até esse momento, pelo menos, né? Quando eu tô reassistindo essa série, assim, no começo, eu acho tosco, mas, assim, a questão da luta é melhor do que a Aniquilação, isso com certeza. Porque não tinha como ser pior que aquilo. Não, mas dá pra ver os dublês também. O único que não usa dublê é o Daniel Bernhardt, porque ele é campeão e faixa preta de taekwondo e karatê. Então ele coreografava as próprias cenas. Mas os outros, claramente você percebia os dublês também. Ah, sim, não, você percebe os dublês, mas eu digo quando aparece na série, na história, é menos pior do que a Aniquilação, isso com certeza. Só que a história é tão merda. Não dá pra ser pior que a Aniquilação. Tem esse ponto, né? Porque se você conseguir fazer pior que aquilo, precisa de muita vontade. Mas, bem, não é à toa que a série foi cancelada na primeira temporada, porque ela não teve um retorno bom nem de crítica, nem de público, nem de audiência. Então é uma série que muita gente acho que nem conhece, pra falar a verdade. E tem um final maravilhoso, né? Tem o final /cancelamento, né? Que aquele final era claramente pra você continuar, né? Mas esse último episódio é realmente... Se você assistir o primeiro e o último episódio, já tá ótimo. Você vai ter uma noção total do que é a série. Você entende a história como um todo. Sem dúvidas você acaba entendendo. Se você tiver coragem, você consegue achar fácil pra assistir essa temporada, essa série, né? Essa primeira temporada e única de Mortal Kombat A Conquista. Tem. Tudo isso que a gente falou aqui, que eu tenho certeza, o Mortal Kombat Conquista, o Defensores do Reino, o The Eternal Begins, tem no YouTube completo. Tá bonitinho pra você assistir. Finish him! Vamos continuar pra... Puta, aí, eu acho que quando a gente teve Aniquilação e Mortal Kombat A Conquista, que foram tão ruins, mas tão ruins pra franquia como um todo, e o Anderson já comentou também da decadência dos jogos de Mortal Kombat, demorou, né, pra você ter uma nova adaptação. Isso só foi acontecer lá em 2011, com Mortal Kombat Legacy. Na verdade, a gente tem o Mortal Kombat Rebirth, né, que é o pontapé inicial pra esse Mortal Kombat Legacy, mas ele é só um curta, né? Mas eu considero, porque ele é um curta-metragem de 2010, dirigido e produzido pelo Captain Charroy. Ele apresenta o Michael J. White, o eterno Al Simmons do Spawn, como o Jax, mas, cara, é incrível o quanto com boa vontade e um roteiro coeso você consegue entregar uma coisa tão boa. Mortal Kombat Rebirth, pra mim ele é tão especial porque ele é um curta-metragem, apresenta ali o Jax, apresenta o Scorpio e tal, mas ele dá um banho em tudo que foi feito do Mortal Kombat até então, cara. Inclusive o primeiro filme. Isso aqui eu falo, uma coisa baseada nesse universo ia ser muito mais legal. Dá pra ver que o cara conseguiu vender muito bem o projeto, né, cara? Tanto que virou essa websérie que é a Mortal Kombat Legacy, que saiu em 2011. De 2011 a 2013 teve 19 episódios, né, divididos em 2 temporadas, e ali os episódios são curtos, né, cerca de 10 minutos cada episódio e tal, aí varia um pouco, tem episódios a série mais curtos, toda tem menos de 3 horas. Mas é uma coisa rápida pra você assistir. E como esse curta fez sucesso e chamou a atenção, deram carta branca pro Kevin continuar fazendo continuar fazendo o projeto, né? E o projeto dele, é bom que ele coloca bem no início dos episódios e dos episódios, a maioria deles, que é uma visão dele do que seria o universo de Mortal Kombat, porque tem muita coisa que realmente é ideia dele, a adaptação dele, que é bem diferente da história que é contada nos games e foi contada nos outros filmes e séries e animações. Mais ou menos, porque nos jogos, você teve aquela série de jogos ruins pra PlayStation 2, Dead Alice, o Armageddon, o Shaolin Monks, aquele monte de porcaria. Cara, você teve Mortal Kombat Kart, meu Deus, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Mas enfim, ali já começou a ter mudanças na história. Você já tinha os produtores, o John Tobias já tinha saído, né? Ele saiu depois do Mortal Kombat 4, teve essa briga com a mídia, enfim. Agora tudo é a cargo do Ed Boon. E você percebia que a história tava indo pra um caminho nada a ver. Teve a coisa do Liu Kang morrendo, e aí depois o Liu Kang volta como zumbi. Então, dali, eles foram pra ideia de fazer um reboot. Então, Mortal Kombat Rebirth e Legacy, ele tem muito essa coisa de
expandir novos horizontes, trazer uma nova versão daquela própria história do Mortal Kombat. E isso a gente vai ver influenciado já no jogo de 2011, que é o Mortal Kombat, puramente chamado Mortal Kombat, que é um reboot da série original, muito baseado nesse universo da série Legacy. E você comentou da Midway, né? Só pra lembrar, um pouco antes, quando saiu o Rebirth, a Midway faliu, né? Eu acho que é muito também pelos esses jogos que não foram nada bons, né? E depois a Warner Bros. Games acabou juntando tudo pra sua plataforma, né? A franquia Mortal Kombat nos games, e deu uma revitalizada posterior. Cara, mas eu acho assim, como o Anderson falou da boa vontade, com tipo, ideias novas e tentar trazer diferença do que já tinha sido feito, e foi muito bem feito. Eu acho que pra uma série, websérie distribuída de forma, eu acho que era de forma gratuita, todo mundo podia acessar tranquilamente, né? E assim, deu pra muitos a paixão, ou então as lembranças nostálgicas de quem jogou ou de quem assistiu os filmes do Mortal Kombat, de ir atrás, de ver uma coisa sendo bem produzidas. Trouxe um pouco mais da violência, né? Essa série é mais violenta comparado ao que tinha feito de Mortal Kombat até agora. Eu acho que funciona muito bem. Até o que eu assisti até aqui, pra mim, é disparadamente o melhor coisa que tinha sido produzida de Mortal Kombat. Pra mim, continua sendo. Mortal Kombat Legacy é, sem sombra de dúvidas, pra mim, melhor produção audiovisual se tratando de Mortal Kombat. Não tô falando dos jogos, tô falando de que a gente fala aqui, séries, filmes, essas coisas. Ela pra mim, o grande legal dela é que, mesmo ela sendo episódios curtos, como eu falei, a série toda, as 2 temporadas tem menos de 3 horas, você assiste rapidinho. Ela respeita o universo, ela respeita a história dos personagens, estabelece algumas ligações importantes de personagens, mas principalmente ela consegue fazer jus aos jogos originais, em termos de luta, de violência, etc. E ela tem boas interpretações, cara. Todo mundo fala, um projetinho pequeno. Porra, mas é um projeto pequeno tão bem feito e tão bem executado. Sim. Que realmente não tem como falar que é ruim. É muito bom, cara. Tanto que eu assisti agora. Eu assisti agora e eu tava assistindo com um sorriso no rosto. Não falar, caramba, eu não lembrava que esse negócio era tão bom. Sim, eu tinha assistido alguns capítulos. Eu assisti a época e né? vi agora de novo. Na época, e agora eu reassisti todos certinho na ordem. E, porra, me diverti pra caramba. Cara, e eu acho legal porque, assim, a primeira temporada ela é muito focada. Cada capítulo realmente apresenta alguns personagens, né? Só focado naquilo. Mas a segunda temporada eu acho que ela dá um salto muito grande porque é uma história contínua, né? Ainda tem essa questão de apresentar os personagens, mas eles estão inseridos numa história total. E eu acho a segunda temporada muito boa, sabe? Eu acho ótimo. O que só me deixa meio assim é porque ela não tem final, tá ligado? Porque haveria uma terceira temporada. Esse é o problema. Então, assim, na Comic Con de 2013, teve lá o painel e tal, fui dizendo que haveria uma terceira temporada, mas aí a atriz que fazia a Sônia foi fazer uma série de TV, não queria fazer mais aquilo. E aí ficou assim, povo saindo, limitações de projeto. A Warner, por incrível que pareça, apesar da boa repercussão do jogo de 2011 e das 2 temporadas, a Warner cortou o orçamento de projeto, então meio que o cara ficou meio assim e falou, quer saber, sabe? Largou de lado, que é uma pena, que poderia ser uma baita de uma temporada. É uma pena não terem dado pro Kevin Tasharai, que é o cara que criou esse negócio, um filme longa-metragem. Podia ter dado pra ele nesse novo filme de 2021, mas a gente vai chegar lá também. Podia ter dado pra ele dirigir, pelo menos alguma noção de história ele ia ter. Mas aí a gente tem que voltar no tempo. Quando ele fez o Rebirth, foi dado pra ele a opção dele fazer um filme, ele preferiu fazer Legacy, como uma websérie. Cara, é uma escolha acertada, porque fazer um filme deve ser mais complicado na ideia, na questão de você colocar a sua ideia na tela, né? O filme tem muito pitaco de produtor e vai pro cinema, é uma coisa mais complicada. Tem muito orçamento, tem pitaco de diretor, aí você tem que lidar com o roteirista, você tem que lidar com o marketing, com o produtor e tal, não sei o que. Ali, cara, ele fazendo pro YouTube, o custo era bem menor, o controle dele era maior. E você tem que entender, cara, que é uma ótima produção com o Mark Dacascos, cara. Tem no elenco, cara. Isso aí é foda. Desculpa, realmente, eu não consigo ver outra pessoa pra interpretar o Kung Lao que não seja ele. Eu achei... Isso que é bizarro, cara. Eu achei ele muito bom. Aquele Ian Anthony Dale, e também é o japonês genérico ele é americano. O Drift King. Isso. É o Drift King, isso. Esse mesmo, que ele faz um monte de série genérica aí quando precisa de um oriental. Eu não gosto desse cara como ator, mas ele caiu bem no papel do Scorpion, do Hanzo Hasashi. Cara, não, o Drift King é o Liu Kang, é o que a gente tá falando, que você tá falando do Scorpion, né? O Scorpion também. Mano, as interpretações são boas, são bem legais, cara. Cara, o Casper Van Dien como Johnny Cage na segunda temporada tá maravilhoso, cara. Aquilo tá maravilhoso. Que, tipo, também é impressionante. Tem uma produção boa com o Casper Van Dien, tá ligado? Não, tem nome... tipo...
além de ter nomes que fazem filmes maravilhosos e uma produção boa, eles mandam bem na série, né? Pra você ver que são atores conhecidos, exatamente, que você traz pra fazer essa série. A Jerry Ryan, que fazia a Sonya Blade, ela é muito famosa porque ela fez o Star Trek Voyager. E, bem, pra mim a série acerta em tudo. Produção é bem feita, ou quando tem efeito especial, eles são legais, assim, a gente sabe que o budget é pequeno, né? Então, pro que eles fazem ali, funciona muito bem. Coreografia de luta é muito boa dos episódios, quando é exigido. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena pra quem é fã. Primeiro, pra quem é fã dos games, vale muito a pena assistir. Quem não conhece, quem não assistiu tudo. E pra quem gosta de séries e filmes de ação, também acho que vale muito a pena assistir. Também o fato de trazer o Shansung de volta, né? Isso que eu ia falar agora, mano. Quando o Cary Hiroyuki surgiu na tela, eu falei, mano, que maravilhoso isso. Não só ele volta, como é referenciado naquela conversa dele com o Liu Kang, que é repaginado aqui, tem toda aquela treta dele com o Kung Lao e tal. É isso que a gente falou, da referência, né? Não, ele falando, eu te derrotei no seu corpo anterior, tipo, isso é maravilhoso, cara, isso é muito bom. Você faz uma coisa nova, mas mesmo assim deixa uma pontinha de universo compartilhado, né? De coisas assim, que você possa referenciar o que já aconteceu, né? Da onde surgiu a ideia e a origem de tudo. E realmente, ela tava indo pra um caminho muito legal, pena que não teve a terceira temporada. É, uma pena, mas bem, eu acho que o projeto ainda não é cancelado, tipo, oficial, tipo, não vai ter mais, mas é muito difícil, eu acho, que acontecer. Eu acho que vai depender do filme, sabia? Nunca sabemos, né? Vamos continuar? Porque depois que teve de 2011 a 2013 Mortal Kombat Legacy, ficou um espaço de 7 anos pra poder sair uma nova produção e saiu uma animação. Mortal Kombat Scorpion's Revenge saiu em 2020, essa produção que é assinada pelo Ethan Spalding, que produzida pelo estúdio Mir, que é um estúdio coreano, em parceria com a Warner Bros. Animation, que produz, assim, todos aqueles filmes dos heróis da DC ali, são eles que fazem, né, esse departamento da Warner. E o Ethan Spalding é o cara que tá diretamente envolvido nesses filmes. Ele é diretor ele é diretor do Filho do Batman, e também ele participa de alguns outros filmes ali, ou assinando roteiro, ou assinando direção de arte, ou assinando alguma coisa. Ele sempre tá produzindo filmes ali na Warner Bros. E ele assina como o diretor principal desse filme, que é mais um filme de origem, reboot, contando novamente a mesma história, só que dessa vez com um ponto de vista e um foco maior no Scorpion. O que vocês acham dessa animação? Vocês gostam dela? Ela é uma animação do Mortal Kombat, ela é uma animação da DC com skin do Mortal Kombat. Sim, isso mesmo. O time todo é pra isso, né? Isso. E outra, eles foram muito espertos, né? A Warner Bros. Foi muito esperta, porque sabia que as animações é algo que eles acertam muito, e eles têm essa história do Mortal Kombat, por que não juntar as duas coisas e fazer uma coisa interessante? Então, porque aí esse ponto de acertar não foi tão bem acertado assim nessa animação. A parte técnica, claro, é tudo feito no computador, claramente os personagens da DC com a roupagem do Mortal Kombat e tal, é bem executado. Eles resolveram apostar mais, ao contrário das animações da DC, no gore de toda a série Mortal Kombat, isso tem bastante. Mas é uma animação que começa legal, mas que ela depois decai pro genérico de sempre, da lutinha, do Scorpion aparecendo, aí os personagens novos, porque desde o reboot, a NetherRealm, que agora é quem faz o jogo, né, que é uma subsidiária da Warner, ela tem, desde o reboot foi estabelecido que o Scorpion, ele tá mais pra um herói do que pro anti-herói que ele sempre foi. Às vezes ele era até vilão, dependendo da ocasião. Agora ele é um herói de fato, tanto nesse universo quanto no filme que a gente vai falar depois. Mas a execução desse filme, que era pra ser o piloto de uma série animada também, eu achei ela meio morna. Não decepciona, ainda é um produto legal, mas poderia ter sido executado da melhor forma se não tivesse caído em tantos clichês mais do meio pro final. Eu acho que eu acho uma animação bem competente. Eu acho que ela funciona bem, porque ela traz muito a história do primeiro filme também. Eu acho que ela me lembrou bastante, sabe, o primeiro filme. E só acrescentando essa parte da história do Scorpion, sabe? Mas você entende que pra mim o que derrapa é que eles criam a história de vingança do Scorpion pra cima do Sub-Zero, porque aqui também acontece o que sempre aconteceu. O Sub-Zero matou a família do Scorpion, mas a gente descobre que é o Quan Chi, na verdade, quem fez isso pro Scorpion eliminar o Sub-Zero. Então a série dá todo esse entender, mas a maior parte do filme é sobre o torneio e sobre os outros personagens. O Scorpion ele aparece muito no começo, um pouquinho no meio e muito no final. É bem isso mesmo. Eles usaram o nome... Eles venderam errado o nome, né, cara? Tipo... E tanto que, pra mim, o que eu gostei muito desse filme, pra mim, que funciona muito bem, é o John McHale como o Johnny Cage, cara. Também gostei bastante. Cara, ele funciona muito bem, velho, como o Johnny Cage, velho. Porque o Jeff Winger, ele tinha aquele jeito
ele faz muito como o Jeff Winger, tá ligado? Que é aquele jeito malandro, assim, e tal. Eu acho que funciona muito bem com o Johnny Cage, cara. Também acho legal, mas... E aí a história é construída pro Scorpion ser a grande vingança dele, aí você fala, pô, beleza, o filme inteiro vai focar nele, indo atrás do Sub-Zero, descobrindo o que o Quan Chi fez. Aí daqui a pouco aparece o torneio, o Mortal Kombat, aparece os personagens. O Liu Kang é o escolhido, vai derrotar tudo. Pra no final do dia o Liu Kang tomar uma surra do Goro e quem salvar o dia é o Scorpion. Sim, é basicamente isso. Eu também concordo bastante com você nesse ponto de que o filme, ele começa contando essa história do Scorpion, parece que vai ser uma coisa mais voltada em contar mesmo o arco de história desse personagem, e depois eles pegam todas as referências que eles já tinham, o Mortal Kombat, o filme clássico, a história que todo mundo conhece, junta tudo numa coisa só e vamos finalizar. Assim, apesar de eu achar que o caminho ele não é tão interessante, o filme é funcional. Você assiste ele sem, tipo, olhar no celular, você vai que vai. Tipo, as lutas são bem legais, o gore que você tá esperando pra assistir numa animação ou num filme do Mortal Kombat aqui, ele acontece muito bem feito, né? Ele não tá só ali pra referenciar os games, mas ele é funcional pra história que ele tá contando ali, é tipo divertido ver, não que seja divertido ver as pessoas sendo esmagadas, cabeça voando, essas coisas, mas enfim, aqui funciona pra quem jogou os jogos, né? É contextualizado dentro do universo que a gente tá falando, mas... E a animação como em si, um todo, é bem legal, as lutas são legais, enfim, ela funciona muito bem, mas a animação a gente esperava que fosse boa pelo quem tá produzindo, né? O Everton falou, a palavra certa é essa, ela é competente, mas ela podia ser melhor, sabe? E eu acredito que essa animação ela foi bem recebida, né? Teve uma boa recepção de crítica, e eu acredito que eles montaram não só pra ser um filme isolado, como pra ser quem sabe, um universo animado de Mortal Kombat na Warner Bros, né? Mesmo porque conteúdo vai ter que ser produzido pro HBO Max e tudo mais. Então eu acho que virão, né, novos filmes de Mortal Kombat animados também. Fatality. Bem, pra finalizar, a gente falou dessa linha do tempo de Mortal Kombat nos cinemas, na TV, e também agora no streaming, né, na era dos streams, a gente tem o lançamento do novo filme de Mortal Kombat de 2021, mais um reboot, remake, continuação, enfim, como você queira chamar. Mortal Kombat chegou agora nos cinemas no dia 23/4/2021, nos cinemas lá nos Estados Unidos. No Brasil só chega no cinema em maio, nos cinemas estiverem abertos, mas também saiu diretamente no serviço de streaming, no HBO Max, que agora os filmes da Warner Bros. Chegam simultaneamente nos cinemas e nesse serviço de streaming da Warner, né? E em outros meios também. Em outros meios, mas todo mundo assistiu aqui no HBO Max, conseguiu Claro. Todo mundo foi para os Estados Unidos, fez uma viagem rápida, assistiu o filme, retornou. Você falou que assinante HBO, você tem conta. Não, mas o Max não chegou no Brasil, é só em junho. Esse novo filme é dirigido pelo Simon McQuaid, é o primeiro filme dele, é o estreante em direção. E teve um orçamento de $50 milhões e até o momento da gravação desse podcast ele arrecadou 57 milhões e pro que tá aberto, nos Estados Unidos tá aberto mais ou menos 50% da sala de cinema do país, então acho que a conta que os estúdios estão fazendo é completamente diferente, mas a HBO tá feliz, quer dizer, o Warner tá feliz porque foi uma boa estreia no serviço deles, foi o filme ou série ou produção original que teve mais audiência na estreia que eles lançaram lá. Bem, o que vocês acharam desse novo capítulo de Mortal Kombat nos cinemas? É uma das piores produções que eu já vi nos últimos anos, cara, e eu tô falando sério, eu achei horroroso. O Everton vai ser pior. Eu ainda vou ser um pouco menos pior que o Everton. Eu acho um filme bem fraco, cara. Assim, horrível. Tecnicamente, ele é bem executado. Mas quando começa a chover sangue digital, aí, puta, de novo. O que eu acho legal desse filme é que ele faz basicamente a mesma coisa que a animação de 2020 faz, o Scorpion's Revenge. Começa bem. Ela introduz o começo muito bom. Afinal, a batalha entre o Hanzo Hasashi com o Bi-Han, que é o Sub-Zero original, aquilo é muito legal e é muito bem feito. E dessa vez, eles tiraram toda aquela bobajada, é o Quan Chi, é transformado no Sub-Zero porque ele quer acabar com os clãs. Não, dessa vez é o Sub-Zero que vai lá e quer acabar com o clã do Scorpion de qualquer maneira. Então, isso eu gostei, deles cortarem caminho e ir direto pros finalmente, sabe? E olha como a HBO Max é safada, porque ela bota essa cena inteira na íntegra no YouTube, que é a melhor parte do filme, tá ligado? A melhor parte do filme é que tá de graça disponível já. E essa parte que dura 13 minutos é comunista, 13. E depois, aí, quando corta pro protagonista genérico, aí ai meu Deus, vai começar mais um filme genérico de luta. É incrível que os 13 primeiros minutos remetem muito ao Mortal Kombat Legacy, a animação, porque os atores são bem legais, eu gostei bastante. O Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi tá muito bom. Ele já tinha feito Musashi no ano 2 de Westworld. Eu acho que ele caiu bem nesse personagem. Mas aí, legal.
do segundo arco em diante, é a mesma vibe do Tekken, do The King of Fighters. E o cara que vive o Sub-Zero, né, Everton, o Joey Taslin, ele é um cara, porra, porradeiro, né? Ele é porradeiro muito, ele tá no The Raid, ele tá naquele A Noite Nos Persegue, é isso o nome do filme? Esse filme, pra quem gosta de um cinema de ação gore, porra, esse é fudido, é muito bom. Mas ele é um cara que, ele tá participando de grandes filmes de ação, assim, mais do circuito internacional, né? E estão trazendo ele agora, trouxeram ele, quando ele foi escalado, né, quando começaram a sair os nomes, Hiroyuki Sanada, o Joey Taslin, começaram a ser esses atores que a gente sabe que fazem bons papéis de ação, eu fiquei animado. E quando saiu o trailer também, o trailer foi bacana, né? O trailer foi bem montado, então ele fez um barulho na internet, o pessoal falou assim, agora vai. Aí, concordando 100% com o Anderson, 13 minutos iniciais, porra, muito legal. Aí aparece o protagonista e já fala, não tá tão legal assim, o Liu Stan, que vive o Colin Young, porque eles têm que colocar um personagem novo que vai conhecer o universo de Mortal Kombat que não conhece. Que isso. É o clichê do cara que é descendente de uma entidade milenar que é o escolhido. Ai, cara. A gente já viu isso em milhões de filmes. Quando começa o filme e aparece a tatuagem, no trailer, na verdade, já me incomodou. Quando apareceu o cara com a tatuagem do símbolo do Mortal Kombat, eu falei, mano, isso vai dar merda. Isso já achei fraco. E esse filme, ele sofre do grande mal que é a falta... Aí todo mundo fala, nossa, a história dele é o descendente direto do Scorpion, da linhagem do Scorpion, que veio pra vencer o Mortal Kombat, defendendo a Terra. Mas, na verdade, o filme todo é um grande videoclipe estilo Michael Bay, que é assim, os personagens aparecem, eles lutam, eles viram amigos. Outro personagem entra, eles lutam, eles viram amigos. Outro personagem entra, eles lutam, viram amigos. O Kano trai todo mundo. Nossa, que surpresa, eles lutam. E o filme termina. É isso. O filme é um grande videoclipe com um monte de cena mal executado. E, de novo, o Cole é o escolhido. E quem que aparece pra salvar o dia? O Scorpion. Porra, é o repeteco da animação de 2020, cara. E o que nesse filme torna tudo uma grande merda é que, assim, eles quiseram fugir do torneio do Mortal Kombat, que é o foco principal dos jogos, e isso tornou tudo muito pior, tá ligado? Isso não faz o menor sentido, porque todo o universo Mortal Kombat diz que não pode haver morte entre os personagens fora do torneio. O Shang Tsung vai lá, nesse filme, manda todo mundo matar os caras. O Raiden não pode intervir no que tá acontecendo durante o torneio. Só que não tá acontecendo o torneio, ou seja, o Raiden é um grande preguiçoso pau no cu. Exatamente. O Raiden é muito safado, cara. Cara, você pega personagens famosos, clássicos e que tem o protagonismo da série Mortal Kombat, por exemplo, Liu Kang pro lado dos mocinhos, Raiden, o Shang Tsung pro lado dos vilões, e eles são completamente, assim, descaracterizados nesse filme. Eles são muito ruins. Demais, eles são, a história deles não tem relevância nenhuma. O Liu Kang, ele chega a me incomodar de tão bizarro que ele é nesse filme. O Liu Kang virou um aprendiz de feiticeiro ali em relação ao Kung Lao, porque ele é muito ruim, cara. Meu Deus, velho. E aí esse filme, claro, que é pra agradar os fãs, tem um monte de referências. Logo no começo, depois dessa introdução Scorpion, o Jax aparece pra falar com o Cole. Ah, você é o cara que derrotou o Ed Tobias, né? Ah, nossa, ninguém sabe quem são os criadores de Mortal Kombat, imagina. Não, sim. E, cara, puta, eu falei do Liu Kang, mas o Kung Lao também é tão horrível quanto, né? Tipo, pra mim é bizarro. E uma coisa que eu comentei que acontece com uma qualidade na animação, eu falei da violência no contexto e na história do Mortal Kombat, que a gente sabe que acontece, é funcional nesse filme. O diretor, ele já falava em comentários antes de sair o filme que eles iam trazer os fatalities, eles iam trazer a violência, eles iam trazer isso que caracteriza o jogo. Mas aqui é montado de uma maneira tão mal feita, mas tão mal feita, simplesmente você montar, que no contexto do filme, quando acontece a cena, não tem impacto nenhum. Você não se importa, você acha um negócio completamente aleatório e perdido. Eu acho que os efeitos são ruins da questão do gore, tá ligado? É digital sangue, cara. Eu tô surpreso do James Wan ter produzido esse filme, cara, porque esse filme, ele até as lutas eu acho bem fracas, cara. Sim, não, a luta legal é a primeira cena inicial, depois que tem a cena lá pra cena final, que tem uma luta 1 a 1 do Scorpion com o Sub-Zero, essa luta é legal. Também. Porque a gente falou dos atores que participam, né? Você tá falando de dois atores que já são conhecidos por fazerem boas cenas de lutas porque são artistas marciais. Os outros que não são muito ruins, cara. E não falta um cara de dublê ali, um elenco de dublês ou um diretor de cena de ação que funcionasse, né? Porque
pras lutas ficou muito ruim mesmo. E de novo, cara, eu gostei de algumas referências ao filme, ao jogo tal como um todo. O final já feito pra ter uma sequência, que é o Cole indo atrás do Johnny Cage. E Sim. vou te falar, esse protagonista, ele não tem carisma. O Leo Stan. Não, e depois vem aquela coisa da armadura dele, sabe-se lá de onde saiu aquilo. E não é explicado de jeito nenhum aquilo, sabe? Que eles criam um negócio que todos os personagens têm uma força arcana. Cara, isso não faz sentido algum, eles são Que é horrorosos. tipo, eles viram os Power Rangers, eles têm superpoderes, eles são mutantes, sei lá, qualquer coisa assim, cada um tem o seu poder místico. Vou te falar, o Tim Han, ele é muito bom ator, mas como o Shang Tsung, ele tá patético, cara, com aquele aplique. Ele tá de sacanagem nesse filme. Tá, eu acho que ele fez de má vontade esse filme. E Quando você vê ele, você fala, mano, ele não é um porradeiro, né? Ele não é. Ele não vai sair na mão nesse filme. Não vai, mas... Cara, aí ele introduz a Nitara, que a Nitara é uma das personagens daqueles jogos péssimos do PlayStation 2, que é a vampira, não sei o que. Ela entra, não faz nada. Aí daqui a pouco, vou mandar a Nitara pra cima do Kung Lao. Ela aparece fatalizada. Pronto, é isso. A participação dela é isso. Isso que eu ia falar, porque eu não sou um conhecedor dos jogos do Mortal Kombat como um todo, né? Principalmente desses era PlayStation 2, eu não conheço a história. Aí tem esses personagens, a Nitara, tem aquele personagem com um martelo gigante. Eu não sei se são personagens criados são ou se personagens dos jogos. Eles existem, né, nos jogos. Existem. A Nitara é do Deadly Alliance, que é aquele... A única coisa boa do Deadly Alliance é a abertura, a cena de abertura, que é uma aliança entre o Shinnok, o Shang Tsung e o Quan Chi, onde eles matam o Liu Kang. Mas o resto do jogo é uma bosta. O Reiko também aparece ali, depois, posteriormente, aparece nos jogos de luta mesmo, enfim. Mas nada digno de nota. Nunca foram grandes coisas e no filme também não servem pra nada. A única coisa que esse cara fez decente, ele fez o... Caramba, eu esqueci o nome. O Erectus lá no filme do Mad Max, Estrada da Fúria. A Sonya Blade da teoria da conspiração, que ela descobriu o Mortal Kombat aleatoriamente, velho. É muito engraçado, velho. Eu achei muito engraçado. Tipo, todas as interações dos personagens não faz sentido algum, sabe? É ruim. A história contada, o roteiro é muito mal escrito, falas, assim. É tudo muito mal escrito. Os atores, assim, até os atores bons tão ruins desse filme. Você não acredita no que eles estão falando, sabe? Não tem um world building, uma criação de mundo muito Verdade. muito crível, né? É que nem você falou, um grande videoclipe, é uma coisa ali que foi produzida. Ó, vou te falar, o Outward do filme de 95, ele é infinitamente muito mais legal do que desse filme. Mas assustador, cara. É ridículo desse filme, é tipo um espação aberto que não te põe medo, não te traz nenhum tipo de temor que aquele lugar é realmente um lugar apavorante, ou então um lugar que tem criaturas e monstros e guerreiros muito maus. Vou te falar, a melhor parte do filme, a gente já falou, é o prólogo, a introdução, o começo do filme, a cena de abertura, do Scorpion ali e do Sub-Zero, do Baihan. E a segunda melhor cena do filme é quando o Cole ele tem um vislumbre do Scorpion no inferno. E é uma cena que dura, sei lá, 5 segundos. Mas é tão rápido, né? É que eu falo, tipo, a produção do filme é boa, assim, eu gosto quer dizer, eu só gosto do Sub-Zero e do Scorpion. Mas mas pra mim peca muito nessa coisa do sangue digital, cara. Não, sim, também acho. Por isso que nas lutas deles que são mais mão a mão, são legais. Eu gosto quando o Sub-Zero aparece na cidade lá e começa a usar o poder dele, essa parte é legal, mas é tão rápida que também se perde, mas essa parte é legal. Você começa a ter uma ideia do que poderia ter sido o filme se tivesse sido mais explorado e não tivesse ido pro monte e pro templo lá do Shaolins e aquilo fosse completamente inútil e descartável. Principalmente se ele não quisesse abraçar tanta coisa no primeiro filme. Eu acho que ele poderia ter focado na coisa, igual a gente falou do Scorpion's Revenge, poderia ter focado na coisa do Scorpion e no final ele derrotando o Sub-Zero, mas aí é aquela, tem que introduzir o Scorpion, mas tem que citar o torneio e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muita coisa pra pouco tempo e a execução acaba sofrendo com isso. E a gente repara muito nisso, que a primeira parte é muito bem feita e o resto do filme sabe, putz, a gente precisa terminar, então vamos fazer isso aqui pra acabar o filme. Sim, cara, e assim, pra quem tá esperando que tenha ação, porradaria, fatalities, isso tem no filme, mas assim, a qualidade não é das melhores na maior parte do tempo. Mas aparentemente o filme, como eu comentei, tá indo bem, tá tendo muito acesso no serviço deles, que é uma coisa que importa muito agora pra Warner, e não vai ter teve uma bilheteria ok, assim, provavelmente não vai ter uma bilheteria muito grande, mesmo porque estamos na pandemia, mas eu acredito que uma continuação pode vir. A pandemia, ela jogou as expectativas
das produtoras lá embaixo, né? Porque você pode ver, um filme que tá aí há quantas semanas já em cartaz, entre aspas? 3 semanas? 2 semanas? E o filme ainda não se pagou, então se isso fosse em tempos normais de cinema, era considerado um fracasso já. Hoje, com essa coisa do streaming, todo mundo em casa, poucas salas abertas, tá sendo um enorme sucesso. Ou seja, daqui pra frente, eu acho que essas expectativas vão mudar em relação aos valores de filme, o que pode ser positivo, porque às vezes pode ter aquele filme que é muito, muito bom, mas que não deu dinheiro, então ele pode ser que vingue, mas também vai acontecer de coisas como um filme que é de medíocre pra baixo, como esse que a gente tá falando, gerar novas sequências, o que não é legal. Vai nivelar por baixo a coisa. Esse é o problema, né? Porque você fica com a expectativa... Quer dizer, as pessoas que produzem o filme, que estão por trás do money, né? Do dinheiro que investe, falam assim, pô, as pessoas assistiram, as pessoas gostaram, então vamos criar. Velozes e Furiosos tá no 10º filme, 9º filme, enfim, por causa disso. Né? Velozes e Furiosos vai ser o grande especial de Roberto Carlos, vai ter todo ano. Não, o Vin Diesel falou que acaba no 10º. Mas não sei já teve spin-off sem ele, então tipo, foda-se o que o Vin Diesel falou, tá ligado? É mais ou menos isso. Mas bem, acho que é isso, né? O Everton tá muito chateado, não quer mais falar nada disso. Esse foi uma bosta. Mas bem, qual que é a sua recomendação, Everton? Assistam a websérie do YouTube, é muito melhor, cara. Não, eu acho que é meio que unânime que, quer dizer, Rebirth e Legacy são duas ótimas produções. Que o Rebirth e Legacy são as melhores produções que teve de Mortal Kombat, né? Então, e não é elas e seguido pelo filme do Paul W.S. Anderson, pra você ver, cara. Mas assim, elas são boas não porque a gente tá comparando com o resto, elas são realmente boas, por si só, elas são realmente boas. Não, o Legacy é muito bom. O de 95 ele é bom. Ele é bom comparado com o resto, pra mim. Pra muita gente, como o Vinícius, ele funciona como um guilty pleasure. Sim, eu não sinto, eu assisto e eu falo, eu gosto pra caralho desse filme. Não é perfeito, mas eu gosto. Não é guilty pleasure, eu falo isso de peito aberto, cara. Mas, querendo ou não, eu acho que talvez muita gente nem conhecia todas essas produções, né, que teve Mortal Kombat, agora tá conhecendo um pouquinho mais. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Logicamente, os games estão saindo, Mortal Kombat 11 acho que tá indo bem, né? Bem pra caralho, o jogo é muito legal, cara. As pessoas estão comentando muito bem, então com certeza é uma franquia que ainda vai proporcionar séries animadas, filmes, séries live action, muita coisa acontecendo. Bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou aproveitar que a gente tá falando aqui essa coisa de torneios e dragões, etc. Eu vou falar do último filme animado da Disney, chamada Raya e o Último Dragão, que estreou no Disney Plus em março de 2021 e chegou no Brasil oficialmente agora, dia 23 de abril, mas... Tô pensando em assistir, vou esperar você comentar sobre. Ótimo, que bom, cara, porque eu vou te falar, que animação fantástica. Cara, é muito boa. Eu coloco fácil entre as 5 melhores da história da Disney, mas de longe. Nossa! É perfeito. Ela é bem executada, ela é divertida, ela tem uma coisa que falta muito que a gente falou nos Mortal Kombat, que ela tem, sabe, ela tem prazer de assistir. Você assiste, você fica empolgado, você quer saber o que vai acontecer. É a história clássica de um clã de dragão que perdeu uma guerra e aí você tem um deles perdido que é localizado pela mocinha do filme e eles vão se juntar, no caso uma dragã, elas vão se juntar pra restabelecer a origem dos dragões, acabar com as guerras das vilas, etc. Mas é tudo tão bem feito, é tudo tão bem executado, a história também, ela tem um carisma tão grande, tão legal, cara, que realmente eu assisti e eu fiquei, porra, esse filme é muito legal, cara. Então eu acho que vale bastante a pena o pessoal assistir, porque ela saiu em algumas salas lá nos Estados Unidos, fez mais de 100 milhões de dólares já. Então comparando com Mortal Kombat já deu mais dinheiro, tá? E eu vou te falar, velho, E deve ser melhor, né? Não, e ela é muito provavelmente melhor, um pouco melhor, né? É chover no molhado e falar, nossa, que visual incrível, que animação maravilhosa, porque realmente é uma animação visualmente fantástica. Mas a história dela é muito bonita e ela usa muito dos elementos das mitologias ali do Sudeste Asiático, sabe? De Indonésia, Tailândia, Vietnã. Os cenários são perfeitos e, cara, eu vou te falar, é uma animação que eu acho que vale cada minuto que você senta ali pra assistir. É fantástica, cara. É uma recepção, assim, muito boa. Ela é uma experiência. Ela é basicamente uma experiência. Ela é muito alegre e ela aumenta o seu... Em tempos de pandemia, então isso é importante. Ela te deixa otimista e esperançoso na capacidade do que os humanos podem fazer de bom, sabe? Então é um filme que eu digo que vale a pena e eu coloco entre as melhores animações que a Disney já fez. Muito bem, Everton. Cara, de coisa nova que eu consumi essa semana foi o CD do Gojira, o Fortitude.
Que tá lindo. E tá maravilhoso, cara. Todas as músicas que eles tinham lançado eu já tinha gostado, e as novas que eu escutei são maravilhosas também. Então, cara, eu aconselho muito, se você gosta de metal, assim, cara. É uma puta banda, Gojira, e agora trouxe um novo CD que é muito bom também. Ela foi eleita a banda dessa década, né? Que finalizou ano passado. É uma banda, cara, é uma banda francesa muito boa. Eu recomendo que todo mundo ouça, assim, cara. Quem gosta de heavy metal, tem um material de primeira ali, cara. Sim, com certeza. Também escutei. Saiu dia 30, né? Recentemente. Esse CD é muito bom pra quem escutou as outras músicas, né? As outras 5 músicas. Ia ser muito difícil o CD ser ruim, né? Porque 5 músicas, só se os caras fizessem 6 músicas muito ruins. E não foi o que aconteceu, né? Fizeram 6 músicas, assim, excelentes. Cara, o CD é muito bom mesmo. O vocalista do Lamb of God falou que o Gojira jogou o patamar lá em cima, que os caras vão ter que ralar pra chegar nesse nível, cara. E vou te falar, o Lamb of God lançou um CD fudido ano passado. Então, pra você ver, tipo, realmente jogou o patamar lá em cima. E, mano, a leva de últimos discos de heavy metal tá sendo muito boa, cara. E uma coisa legal também, só pra complementar com o que você falou, envolvendo o Brasilzão, é toda a questão que eles estão fazendo de defesa da Amazônia, de doação, de sorteio de brindes pra quem participar dos projetos que eles estão criaram lá em parceria com ONGs, né, da própria Amazônia. É bem legal, o CD é bem também baseado nisso, né? Pois é, e eu vou te falar, bicho, quando as músicas foram saindo no YouTube, era uma porrada atrás da outra, então realmente, e o álbum conseguiu superar isso, isso que é foda. Eles lançaram os singles e são ótimas músicas, mas o disco inteiro é muito bom, cara. Bem, pra terminar, eu vou comentar também de uma animação chinesa que tá na Netflix chamada New Gods, Nezha Reborn. Não sei se vocês já viram lá aparecendo nos títulos. Já apareceu. Mas um filme animado de ação, de aventura, né? Chinês. E, cara, é muito legal. A animação é muito bonita, realmente. Você vê que é um valor de produção muito alto. Ele vai contar ali uma história que é uma história moderna, com um personagem vivido numa cidade chamada Donghai. O nome do personagem é Li Shu. E, na verdade, tem todo um pano de fundo de lendas chinesas, de reencarnação de deuses ali da mitologia oriental, mitologia chinesa, no caso, que eles vão repaginar de uma maneira que se encaixe no filme e, obviamente, na história que eles estão contando. Mas eu acho que vale muito a pena assistir, porque é um filme muito bonito, muito bem feito. A animação é fantástica, principalmente as cenas tem cena de corrida, de batalha, de luta, tem muita coisa acontecendo e a animação é muito bonita. Pra quem gosta de animação, o Anderson recomendou uma animação que eu não assisti ainda, mas com certeza é muito boa. Essa animação também vale muito a pena, tá na Netflix, disponível pra quem quiser assistir. Chama New Gods, Nezha Reborn, certo? Certo. Acho que é isso, né? Se você gostou do episódio, continue escutando a gente. Entra lá no site sofaverso.com.br, lá você tem todos os episódios do podcast e também procura a gente no seu agregador de podcast favorito. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá onde você procurar, Cashbox. Onde você procurar, você vai encontrar a gente e vai escutar os episódios que saem semanalmente. Quer conversar com a gente? Procura a gente nas nossas redes sociais. Instagram é Sofaverso, Twitter é Sofaverso. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastsofaverso@gmail.com. Pode mandar, que a gente vai adorar ler e saber o que vocês estão achando do podcast. Se quiser conversar com a gente tem um grupo no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Será muito bom receber vocês lá. Nos encontramos semana que vem, né? Assim, espero. Isso. Muito obrigado por escutar até aqui. Valeu! Falou! Bom, cara, até os nossos detratores vão falar que esse episódio é melhor do que as coisas do Mortal Kombat. Melhor que a Aniquilação, com certeza.